Olá, minha gente querida que nos acompanha nesse canal. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, trazendo para você todos os dias aí fatos do dia à luz da palavra de Deus, ok? Hoje nós vamos falar sobre os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9. Seriam esses gafanhotos vistos por João drones utilizados cada vez mais nas guerras? Ou seriam helicópteros de guerras? Nós sabemos que João, lá na ilha de Patmos, primeiro século, por volta do ano 90, ele ainda não tinha um vislumbre total do futuro. Ele não estava reconhecendo ou vendo a tecnologia futura. Ele não tinha como palavras para descrever essa tecnologia, muita tecnologia que ele viu no futuro. Mas será que esses gafanhotos que ele viu se referem aos drones utilizados hoje, aos helicópteros de guerra? É isso que nós vamos analisar. Muita divergência e muita polêmica em relação a isso. Mas vamos ao texto bíblico, porque ele traz para nós muitas elucidações e ele vai esclarecer-nos porque a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Vamos ver então? Olha o que diz lá no texto que nós vemos no livro do Apocalipse, no capítulo de número 9. Olha só. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Primeiro vamos analisar a hipótese desses seres vistos por João serem drones, tá? Então vamos lá. Aqui diz que estes gafanhotos subiam do poço do abismo. Olha, quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. Sol e o céu escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os escorpiões da terra. Então, olha, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva nem à terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas somente aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Olha só, aqui diz que os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. E no versículo de número 9, fala que o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha, tá? Nesse ponto aí, olha, não tem muita semelhança com os drones, porque os drones não fazem esse barulho como de cavalos preparados para a batalha. Esse barulho aí como de cavalos está mais para o som dos helicópteros, tá? Muitos helicópteros ali voando, ao mesmo tempo fazem esse som de barulho como de muitos cavalos. Então, nesse aspecto aí, está mais para helicóptero.
Agora tem outros detalhes, olha só. Cabelos deles como de mulheres, dentes como os de leão. Tá? Nesse ponto também está mais para helicóptero do que para drone, porque os helicópteros têm aquelas hélices, né? Parecem cabelos. E dentes como de leão não tem semelhança nem com os drones e nem com helicóptero. Tinha sobre a cabeça algo como coroas de ouro. Tá? Também não tem muita semelhança com drones e pouco aí semelhança com o helicóptero também. O rosto parecia como o rosto humano. Podia ser que João estivesse vendo ali dentro da cabine os rostos de homens, né? Então ele se assemelhou a isso, como que esses gafanhotos têm no rosto de homens. Bom, o que mais que a gente pode tirar daí? Tinham couraças como couraças de ferro. Também está mais para helicóptero do que para drones. Caudas e ferrões como de escorpiões. O drone não tem cauda. Pode ser que aí está mais parecido com helicóptero também. Como o drone não tem cauda, então está mais parecido com helicóptero. Vamos ver. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Está meio distorcido com relação tanto a helicóptero como drone, né? Mas o que pega mais aqui, olha, o versículo: tinha sobre eles um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Aí dá para se ver que eram seres comandados pelo poder das trevas, tá? E eu, na minha opinião, não creio que João estivesse vendo drones nem helicópteros, mas sim que eram gafanhotos comandados pelo próprio Satanás, gafanhotos diferenciados de tudo o que se conhece desses insetos sobre a terra, tá? Uma espécie de gafanhotos que surgiram ali do poço do abismo, da fumaça que saía do abismo, como que algo sobrenatural, permitido por Deus para que Satanás os comandasse, para não causar dano nem à relva, nem à erva verde, somente aos homens e aqueles que não tivessem o selo de Deus na testa, tá? Então, olha, por esses e outros motivos, eu creio que esses seres eram gafanhotos mesmo, uma espécie nunca vista sobre a terra, que serão liberados na grande tribulação, vindos direto do abismo e comandados por Satanás. Ok? Eu não sei qual a sua opinião, mas eu gostaria de saber, e você pode deixar a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante para nós. Ok? E outra coisa, mais importante do que saber se esses seres eram realmente gafanhotos, se eram drones, se eram helicópteros, mais importante saber é que os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo estão cumpridos, a sua volta é certa e vai acontecer a qualquer momento. E o fim de todas as coisas está muito próximo. Então, isso é mais importante saber do que a questão se esses gafanhotos eram drones, se eram helicópteros ou se eram realmente gafanhotos, tá? O importante é saber que o fim de todas as coisas está próxima, a volta de Cristo está próxima e nós devemos estar preparados. Está você preparado? Leia a Bíblia no todo, veja tudo aquilo que são profecias ditas a respeito do fim dos tempos, profecias a respeito da volta de Cristo, e você vai ficar mais inteirado de tudo, tá? Acompanhe o nosso canal, que nós estamos sempre postando aí diariamente vídeos que falam sobre os fatos atuais à luz da palavra, e para que você fique por dentro de tudo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e também curtir, compartilhar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima edição, se Ele assim o permitir.